O Anderson Florencio falou sobre o projeto de reforma política em tramitação no Congresso Nacional. Ele é contra a proposta que escolhe os representantes por meio de uma lista fechada. O vereador defendeu pontos do projeto de reforma política que tramita no Congresso Nacional, como o fim das coligações partidárias e a cláusula de barreira para partidos restringindo o acesso ao fundo partidário. Acredito ser muito louvável o fim das coligações, como também a cláusula de barreira, para que os partidos tenham acesso, ao fundo partidário, ao tempo de TV, aqueles partidos, de fato, que conseguem uma grande votação em todo o território nacional. E pelo que deve constar no relatório do deputado, isso deveria corresponder em 14 estados, um percentual mínimo para que ele tenha o direito à representatividade no Congresso e o direito à participação no fundo partidário. Também acho louvável para que a gente não tenha um balcão de negócios, como costumamos observar no que se refere à montagem de chapas, a tempo de televisão, a acesso ao fundo partidário. Muitos partidos, eles simplesmente existem cartorialmente para esse tipo de atitude, esse tipo de conceito, de procedimentos que a sociedade tanto repudia. O Anderson Florencio defendeu a chamada verdade eleitoral, sistema em que são eleitos os candidatos ao legislativo mais votados. A minha posição hoje é da verdade eleitoral. É que os mais votados nas eleições, eles sejam os escolhidos como representantes. Inicialmente eu não tinha esse entendimento, porque achava que os partidos primeiramente deveriam ser valorizados, os partidos deveriam ganhar musculatura, mas não é o cenário que a gente evidencia no tempo de hoje. Muito pelo contrário, cada vez mais os partidos estão sendo utilizados cartorialmente, com dono, com fulano de tal, ciclano de tal, que tem o comando deles. Então, certamente a renovação seria mínima caso tivéssemos a lista fechada. Então, hoje, o meu posicionamento é da verdade eleitoral. Os mais votados seriam os eleitos. E eu tenho a absoluta convicção que também é essa a vontade da maioria da população. Para o vereador André Regis, o melhor modelo é aquele que preserva as minorias, garante que o eleitor tenha uma representação e, ao mesmo tempo, fortalece os partidos. Então, é preciso que a gente preserve as minorias e o sistema partidário, portanto, tem que ser protetor da unidade de pensamento e não protetor da força eleitoral individual de cada um dos candidatos. O modelo onde nós permitimos que o eleitor ele externe a sua posição, tanto do ponto de vista da sua preferência ideológica, quanto do ponto de vista do seu representante, do local, do seu distrito, da sua circunscrição, eu acredito, sem dúvida alguma, que este é o melhor sistema. Este é o melhor sistema porque ele permite que o eleitor tenha uma representação, onde pode gerar o chamado accountability, onde ele elege e depois ele vai cobrar a responsabilidade. Por exemplo, Vossa Excelência hoje talvez eu acredito seja o majoritário em Setúbal. Se Vossa Excelência hoje tem uma votação expressiva em Setúbal e se fosse candidato lá e saísse de lá eleito, provavelmente a população daquela parte do bairro de Boa Viagem iria tê-lo aqui como seu representante, mas para cuidar dos interesses daquela localidade, mas dentro de uma visão de maior complexidade, de maior amplitude do ponto de vista dos grandes problemas nacionais, estaduais e também municipais, aí a questão da filiação partidária passa a ser importante. Isso é, se os partidos funcionassem como deveriam. Afinal de contas, numa democracia, se os partidos não forem fortes, não há como termos um futuro que a gente possa visualizar. Mas o que mais preocupa o Anderson Florencio é a possibilidade de ser aprovada no Congresso Nacional a proposta de sistema eleitoral com voto em lista fechada. Nesse sistema, o eleitor não vota no candidato, mas em uma lista definida pelos partidos. Isso valeria para eleições proporcionais, de vereador, deputado estadual e deputado federal. O voto na lista fechada. Isso realmente, ao meu ver, é uma incongruência, é uma contramão, verdadeiramente uma contramão do que se espera e do que se pensa o cidadão brasileiro. Quando se pede melhor representatividade, se clama com que a política e os políticos possam estar em sintonia
com os anseios e a vontade do cidadão, a gente percebe verdadeiramente uma contramão. Votar na lista fechada, para mim, é afastar de vez, é ferir de morte a relação do político, dos seus representantes com a sociedade. Eu acredito que deveríamos ter verdadeiramente uma reforma partidária. Nós não podemos, em nenhuma hipótese, ter o voto na lista, sendo ela distrital mista ou simplesmente a lista pura, que a indicação seja dos caciques, dos donos de partido. Isso, sem dúvida nenhuma, vai distanciar, né, a relação da sociedade, do cidadão, mais ainda com o cenário político. Então eu penso hoje, vereador André Regis, que o voto, talvez distrital misto, ele sirva mais para o futuro, quando a nossa maturidade estiver mais avançada ou se tivermos anteriormente uma reforma partidária. O vereador Renato Antunes também é contra o voto em lista fechada. Para o parlamentar, um ataque à democracia, uma tentativa de proteger políticos ameaçados pela Operação Lava Jato. Por que agora os caciques do grande partido, por que deputados e senadores agora estão preocupados com lista fechada? Será que muitas vezes é se esconder do seu eleitor, se esconder de uma operação que está acontecendo aí, chamada Operação Lava Jato, onde o personalismo é importante, o eleitor agora parece que acordou, o brasileiro acordou, esqueceu que tem memória curta, saber que fulaninho que cometeu seus indícios agora vai daqui a 2 anos tem uma eleição e quer se esconder numa lista fechada produzida pelos caciques do partido. Então é temeroso, vereador Wanderson Florencio, simplesmente calarmos a boca em prol disso. Sabemos que os partidos agora, que têm seus caciques, que todos nós sabemos disso, não estou falando nenhuma inverdade aqui, e lá colocar suas prioridades, como nós, a população, não tivesse o direito legal de escolher quem nós queremos representar no Congresso ou nas câmaras municipais. Então é temeroso, é vergonhoso, é inescrupuloso, toda palavra que você queira dar. E é um absurdo e nós não podemos nos calar. Eu acho que esse debate tem que ser feito com muita altivez, mas precisamos sim nos aprofundar e levantar a nossa voz contra isso que é um crime, é uma rasteira contra a democracia.